Boa noite, saudações, senhores conservadores. Hoje é dia 31 de agosto, último dia do mês, e o mês de setembro, conforme as questões do Brasil, promete. Hoje nós retomamos o estudo sobre os pais fundadores dos Estados Unidos. E a partir da vida desses homens importantes, nós começamos a aprender e a entender alguns elementos que estão na fundação daquela nação, daquela pátria, que para todos nós é um grande exemplo. Hoje nós teremos 3 apresentações. O Gilberto vai fazer uma participação, depois o Felipe, e eu termino com nada mais, nada menos com o John Jay, que é um dos pais fundadores. Então, sem mais delongas, ele terá 10 minutos. Gilbertão, liga aí o microfone. Ligado. Ligado? Tá bom para você 10 minutos, Gilberto? Positivo. Positivo? Então vou marcar aqui, porque eu te conheço. Gilberto, a palavra está contigo. Boa noite, conservadores. Hoje eu falarei sobre um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? E a gente entende, durante essa jornada histórica, que os Estados Unidos está ligado à ideia de liberdade, né? Então, vou falar sobre Thomas Jefferson, quem foi Thomas Jefferson, e começando a explicitar Thomas Jefferson. Thomas Jefferson nasceu em 1743 e morreu em 1826. Oi? Gilberto, você tem que voltar que você deu uma travada. Travou? Deu uma travada. Peraí. Beleza, vai. Começa de novo. Então, eu vou falar sobre Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Como eu falei antes de travar aí, Estados Unidos está ligado à ideia, à fundação de liberdade, né? E Thomas Jefferson ele nasceu em 1743, morreu em 1826. Ele foi o autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos e também de outros documentos importantes do início do constitucionalismo americano. Lembrando que o processo de constitucionalismo é aquela fase de transição entre o Estado absolutista, né, para um Estado constitucional de direito, né, em que esses direitos e garantias fundamentais do cidadão frente ao Estado foram consagrados nas constituições, nas cartas magnas desses Estados, para que o Estado, o poder do Estado fosse limitado, né, para que não passasse do ponto de interferir nessas esferas individuais, como da vida, da liberdade, dos direitos políticos, enfim. Aqueles direitos que a gente sabe, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta gerações aí que, durante a história moderna e contemporânea, foram consagrados. Certamente foi o fundador mais importante do desenvolvimento das ideias do governo limitado, que dominaram o pensamento político americano até o século XX, né? Jefferson era um homem da Renascença, né, do Iluminismo, por excelência. Todavia, o foco inicial dele não era direito nem política. Contudo, ele foi atraído para esses temas pelos conflitos políticos do seu tempo. Mais especificamente, ele se voltou para a política e para o direito, que não eram os focos principais, por causa de sua devoção, o que chamava de Santa Causa da Liberdade, ou seja, Thomas Jefferson ele foi um dos fundadores, né, que instituíram a liberdade como o pilar central da nação norte-americana. Vida e ideias de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ele foi educado no College of William Mary e treinado como advogado por George White em meados da década de 60, dos anos 1700. Ele era bem versado na tradição política radical inglesa Whig, cujo princípio central é de que o governo pode ameaçar a liberdade quando cidadãos não estão vigilantes, ou seja, quando, de acordo com essa ideia central dos Whigs, né, toda vez que os cidadãos eles não estavam atentos ao que estava acontecendo no Estado, o Estado poderia adentrar nessa seara aí de direitos, restringindo as suas liberdades. Como outros Whigs radicais, ele desconfiava profundamente do poder concentrado e era intensamente dedicado aos ideais de governo limitado e do Estado de Direito, que é o processo que eu falei no início do constitucionalismo, né? Que é de abarcar nas
cartas escritas, nas cartas, nas constituições dos estados modernos, os direitos e as garantias individuais dos cidadãos frente ao poder do Estado, para que não se tornassem, né, aquelas coisas do Estado absolutista, em que o rei detinha todos os poderes, os cidadãos não tinham nenhum praticamente. O envolvimento de Jefferson nas disputas entre os colonos e a coroa inglesa começou quando ele se tornou membro da Virginia House of Burgesses e ajudou a organizar comitês de correspondência com as outras colônias. Esses comitês eram basicamente centros de informação dentro das 13 colônias, né? Eles começaram a se comunicar entre eles e Jefferson ele foi um dos pensadores que instituíram ou começaram a colocar no papel os direitos relativos das colônias em relação à metrópole inglesa, né? Ao reino inglês, ao reino britânico. Então, a partir desse desenvolvimento da ideia de direitos que os colônias passariam a ter, foi que foi feita essa frente de oposição que culminou com a Carta de Independência de 1776 dos Estados Unidos, em 4 de junho. Ele publicou, sob o título Uma Visão Resumida dos Direitos da América Britânica. O ensaio de Jefferson defendeu estritamente os direitos dos americanos contra o parlamento britânico. Algum problema? Sim, mas pode continuar. Foi rápido. Segundo ele, a Inglaterra não tinha autoridade para legislar sobre as colônias. Aí começa o processo de independência, né? A Declaração de Independência e o justnaturalismo. Entre 1775 e 1776, Jefferson foi delegado da Virgínia, no segundo Congresso Continental, onde, em junho de 1776, ele redigiu a Declaração de Independência adotada pelo Congresso em 4 de julho. Ao descrever mais tarde seu objetivo, ele procurou colocar perante a humanidade a essência do sujeito em termos tão claros e firmes que exijam sua concordância. Ao fazê-lo, ele também definiu a filosofia de governo americana, baseado no fato de que cada pessoa, em virtude de ser humana, possuía direitos naturais inerentes, ou seja, o justnaturalismo, né? O direito natural inerente a cada pessoa, vida, liberdade, propriedade, enfim, todos aqueles direitos que foram consagrados nas constituições dos Estados Unidos, França e das nações modernas. Para Thomas Jefferson, esses são os direitos inalienáveis, inerentes à própria vida humana, de cada cidadão, de cada ser humano. Como eu falei, a vida, a liberdade, a busca da felicidade, que ele identificou como verdade autossuficiente. E tem uma frase muito, muito emblemática dele, que diz: para garantir esses direitos inalienáveis de cada cidadão, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos seus governados. Ou seja, que esse poder do Estado só existe porque quem os legitimou foi o povo. Cada cidadão considerado individualmente e coletivamente. Durante a Guerra Revolucionária, Jefferson procurou ajudar a estabelecer novos governos republicanos, tanto em seu estado natal, na Virgínia, quanto nos Estados Unidos de uma maneira geral, nas outras colônias. Como membro da Câmara dos Delegados da Virgínia até 1779, e esse processo também se deu depois do processo de independência, aqui já está falando de 1779, ele serviu no comitê para revisar as leis do Commonwealth e redigiu vários projetos de leis importantes. Uma dessas leis foi promulgada posteriormente como o Estatuto da Liberdade Religiosa da Virgínia, que proibiu amplamente o estabelecimento da religião pelo governo, protegendo seu livre exercício, ou seja, instituiu a liberdade religiosa nos Estados Unidos da América. Ele proibiu que o governo norte-americano, então formado, incipiente, determinasse qual religião deveria seguir os seus cidadãos. Então, dando assim a liberdade religiosa necessária aí para que a nação americana pudesse desenvolver plenamente dentro do parâmetro da liberdade, né? De 1779 a 1781,
Ele serviu 2 mandatos de 1 ano como governador da Virgínia. Após se aposentar de tal função, ele escreveu o rascunho das notas do estado da Virgínia, sua única publicação em livro. Em 1785, ele foi nomeado para suceder Benjamin Franklin como ministro da França. Enquanto residia em Paris, em 1785 a outubro de 1789, Jefferson testemunhou em primeira mão os primeiros eventos da Revolução Francesa e aconselhou seu amigo, Marquês de Lafayette, sobre a formação de uma Constituição francesa aos moldes da Constituição norte-americana. Thomas Jefferson estava ausente dos Estados Unidos quando da Convenção Constitucional se reuniu para adotar uma nova Constituição. Apesar de estar no outro lado do Atlântico, ele desempenhou um papel crítico na ratificação da Constituição entre 1787 e 1789. Jefferson manteve sua neutralidade nos debates de ratificação, chamado a si mesmo de nem federalista nem antifederalista, embora apoiasse a nova Constituição. No entanto, por meio de suas correspondências transatlânticas com James Madison, considerado hoje o pai da Constituição norte-americana, e outros, o ajudou a pressionar pela inclusão da Declaração dos Direitos, Bill of Rights. Em suma, ele considerava necessária como complemento para garantir que o governo nacional não abusasse dos poderes que lhe foram concedidos sob a Constituição. Em 1789, ele retorna ao continente americano. Durante a década de 1790, Jefferson atuou como secretário do Estado durante a presidência do governo de George Washington, o primeiro presidente norte-americano. Depois disso, ele foi vice-presidente durante a presidência de John Adams, o segundo presidente norte-americano. Com seu amigo e colaborador James Madison, 1752 e 1836, Jefferson liderou a oposição do Partido Republicano às administrações federalistas de Washington e Adams. Entre seus muitos escritos políticos, durante essa década, estava sua opinião sobre a constitucionalidade da criação de um banco nacional. Além disso, são notáveis também as resoluções de Kentucky e da Virgínia, nas quais Jefferson e James Madison protestaram contra a constitucionalidade dos Alien and Sedition Acts. Esse documento era um conjunto de 4 leis que discriminavam imigrantes e concediam um estado de permissão para prender quem criticasse o governo. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Só para finalizar aqui, na eleição de 1800, o Partido Republicano de Jefferson ganhou o controle do Congresso e foi eleito presidente. Ele foi o terceiro presidente norte-americano. Foi um pensador iluminista aí dentro dos Estados Unidos, né? Foi o responsável pela Declaração de Independência, ajudou a constituir a Constituição norte-americana e aos ideais revolucionários que permeavam a Europa e o mundo naquela época, fazendo com que os Estados Unidos se tornasse a maior potência do mundo de todos os tempos aí, do mundo moderno, né? Acho que uma coisa que é interessante do que você falou, a questão da liberdade. E para nós é o ponto principal do debate político nacional. Você percebeu que vai ter um diálogo depois com o autor que eu vou trabalhar também, Gilberto, que eles colocam de maneira em que a liberdade ela seja o objetivo aonde eles querem chegar. Você percebeu isso também? Então, a ideia de Constituição que você colocou aqui como limitador é importantíssima. Então, a Constituição é limitadora do poder. Eles têm um medo terrível do Estado. Você reparou isso também? Exato. O que acontece? Eles viveram, né, aqueles tempos complicados lá no Reino Unido, né, no Reino Inglês, aquela perseguição, principalmente perseguição religiosa, e sabiam desse poder, quando o poder absoluto na mão de um rei, o que poderia causar, né? Então, com a Revolução, com o Iluminismo, né, com as revoluções na Europa, esse ideal de liberdade, né, e também pela consagração dos direitos e garantias fundamentais do ser humano, que isso tivesse escrito, né, nas cartas constitucionais, então, dos novos estados,
que não mais eram absolutistas, mas passariam a ser estados de direito, né, constitucionalistas, e dentro de uma base, uma premissa legal, né? Então, os direitos estariam ali legalmente inscritos, né, descritos, salvaguardados nessas constituições, e o Estado deveria cumprir. E a própria Constituição é a limitação do poder estatal frente a esse abuso, né, autoritário que via-se muito durante o Estado absolutista. Então, a própria existência dos direitos e garantias do cidadão frente ao poder estatal é uma premissa que sui generis, né, que mudou a história aí da humanidade. Aquela ideia que é atribuído a ele, de que o preço da liberdade é a eterna vigilância, é atribuído a ele, não há muita certeza. Agora, eu estava pesquisando sobre isso, porque eu estava fazendo uma outra coisa. Uhum. Tem um político irlandês chamado Wendell Phillips. Isso que eu ia falar. A ele é atribuído essa ideia. A eterna vigilância é o preço da liberdade. O poder está sempre roubando de muitos para poucos. Ô Marquinho, então, é porque essa frase era um ideal do Partido Vic lá. Então, falava-se assim, exatamente o que você falou, quando os cidadãos eles não estavam atentos, alertas, o Estado ele poderia entrar nessa seara de liberdade do cidadão. Para, talvez, ele perdendo um pouco dessa liberdade, o Estado conseguir manter uma liberdade ainda que, digamos, que restava, né? Para ele não perder ainda o resto que ele tinha. Algo do tipo. Tem um detalhe que, não sei se vocês perceberam, como o fluxo migratório para as 13 colônias não foi só de ingleses, mas aí vai irlandês, aí vai um que é católico, vai outro que é protestante. Não sei se vocês perceberam isso. Sim. E eles se colocam no território, e aí depois eles querem, pelo fato da América ser essa terra que eles estão construindo, eles pensam assim, a gente pode até se unir, porém, vamos garantir o quê? A liberdade religiosa. As independências. Exato. Tanto que Jefferson, ele, nos seus escritos, naquelas convenções lá do estado da Virgínia, que ele faz esse diálogo com as outras colônias, exatamente ele prega um dos ideais era essa liberdade de crença, de religião, né? Justamente por causa da diferença de povos que estavam colonizando aquele território. Né? Exatamente isso aí. Católicos, protestantes. Então, aí nasce duas ideias estão juntas. Não sei se o Flávio e o Felipe estão percebendo. A ideia de propriedade com a ideia de liberdade, nós falamos até no momento anterior. Você reparou que eles estão o tempo todo protegendo a propriedade? Exato. Na propriedade. Você consegue ter liberdade. Porque a propriedade, porque são considerados direitos de primeira geração, né? Os direitos políticos, a vida, a liberdade, a propriedade, foram os direitos abarcados principalmente pela Constituição francesa de 1789 e a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, esses direitos eles foram considerados inalienáveis por essa convenção e pela Constituição francesa, norte-americana, enfim, pelas constituições que dali, com a Revolução dos Estados, a gloriosa americana, né, com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, foram espalhados aí em âmbito global. Felipe? Eu queria comentar que se você não tem a propriedade privada, então não tem o meu, né? Tem o nosso. E se tem o nosso, cada um pode interferir na liberdade do outro, porque não tem limite. Exato. Por exemplo, como que você vai dormir em um local do nosso, cheio de casas e hoje alguém que não tem casa vai decidir morar na sua casa, então não tem como ter liberdade ao mesmo tempo que se não tiver propriedade privada. Porque a propriedade ela é considerada, Felipe, como se fosse, por exemplo, ela está atrelada a como se fosse um direito de personalidade, por exemplo. Porque o homem, para buscar a sua felicidade, como está ali escrito, como eu li anteriormente, né? Um dos objetivos principais é buscar a felicidade. Então, o direito de propriedade ele vai propiciar exatamente isso. É como se fosse um direito da própria personalidade de cada cidadão, para poder fazer com que seja pragmática essa busca, né? O homem ele só vai se tornar feliz dentro dessa esfera
patrimonial que ele alcança, que ele busca, que é de ter um local para morar com a sua família, né? Um patrimônio específico que ele possa gozar e utilizar da melhor maneira que ele consiga fazer, sempre, por exemplo, a atuação do Estado naquela seara ali, né? Por isso que é importante. Porque também, se tudo for nosso, como o Felipe falou, Gilberto, se tudo for nosso, como é que eu vou ter paz de uma hora parar para descansar? Exato. O outro pode querer, já que é nosso, é que nem na questão. Se eu for dormir no meio da rua, que é a via pública, tudo bem que não pode ficar dormindo no meio da rua, mas se eu for dormir, a outra pessoa vai chegar perto de mim. Exato. E tudo é nosso, nada é de ninguém, porque observa a natureza. Você não pode chegar numa floresta e falar, a floresta é minha. Tem vários animais rodeando ali. Nenhum animal fala, a floresta é minha. Exato. É claro que há uma diferença muito grande, né, entre direito de personalidade, só foi um exemplo, e o direito patrimonial, que seria a propriedade. Que o direito patrimonial ele tem um valor, né? O direito de personalidade ele não tem valor imediato, assim, mas era como se fosse mais um meio para a pessoa atingir a busca da sua segurança, né? Da sua vida privada, da sua honra, enfim. Mas é só em propriedade que a gente tem essa segurança. Porque se liga também, por exemplo, se você tem sua casa, você pode pintar ela do jeito que você quiser, você pode decorar ela do jeito que você quiser. Isso é a personalidade. Exato. Porque anteriormente, né, durante a Idade Média, Marquinhos está aí, professor de história, pode falar muito, a sociedade da Idade Média ela vivia em feudos, né? E essa propriedade era do senhor feudal, né? Então, como há uma mudança de sociedade, paradigma muito grande, em que as pessoas não tinham essa propriedade, ficava tudo concentrada na mão de um senhor feudal, com a ruptura do sistema anterior e começou a vigorar um novo sistema, esse paradigma todo foi quebrado, né? Certo. Temos agora a chegada do Paulo e também do Saulo. A gente já teve a primeira apresentação com o Gilberto, e agora a gente vai ver, pessoal, 10 minutos para o Felipe, tá bom, Gilberto? Para a gente continuar nessa conversa, para ele falar sobre Thomas Paine. É isso aí, Felipe? Isso. 10 minutos, Felipe. Manda ver. Paulinho, seja bem-vindo. Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo, né? Hoje eu irei falar um pouco sobre Thomas Paine. Bom, nada melhor que começar sua biografia, né? O início da sua vida. Thomas Paine nasceu no Reino Unido, em Thetford, que é uma cidade no Reino Unido, e ele nasceu no ano de 1737, 9 de fevereiro. Ele veio de uma família pobre, relativamente pobre, porque seu pai ele tinha uma fábrica manufatureira de espartilho, né, roupa usada antigamente, e ele era uma fábrica familiar, né? Então ele não tinha uma condição financeira muito boa, e o que o fez entrar em algumas jornadas. Na sua adolescência ele chegou aí a navios piratas, e seu pai o trouxe de volta, né, para casa, até pela sua segurança, e ele começa então a desenvolver o seu pensamento. Eu penso desde sua juventude, já que seu pai ele participava de uma seita ou religião mesmo, que é chamada Quaker, que ela pregava o pacifismo, pelo próprio nome já dá para perceber, vem de pacífico, né? Calmo. E ela pregava a paz e defendia, por exemplo, o fim da escravidão, era contra a escravidão. Também ela defendia valores familiares. Ela, como outras religiões, também tinha, como posso falar, seus princípios, e ela também era contra a sociedade não, melhor, a Igreja Anglicana, que na época, né, do Henrique, tem até a história, porque ele se separa da sua esposa e cria a igreja, né? Mas voltando mais para Thomas Paine, ele
Então, aos 37 anos, porque os historiadores não sabem muito sobre a sua história antes dos 37, então, o que é muito falado, o que tem mais relato, era sobre, por exemplo, ele teve 2 esposas, uma morreu, seu primeiro casamento, ela morreu, e na segunda ele se separou dessa mulher. Ele não teve filhos, e então, aos 37 anos, mais exatos, no ano de 1774, ele já se comunicava com Benjamin Franklin, vamos frisar. Então, ele se comunicava com Benjamin Franklin e pôde viajar assim sem nenhum tostão. E ele, então, parte para essa viagem, um navio, uma embarcação de 120 pessoas, e essa embarcação afunda, restando somente ele e mais 6 pessoas, ou seja, 7 pessoas sobreviveram. 113 pessoas morreram nessa embarcação e ele conseguiu sobreviver. Então, ele chega nos Estados Unidos, e eu vou agora dar um salto, porque antes de falar do Common Sense, eu vou falar sobre algumas obras, né, sobre o que ele pensava. Então, vou dar esse salto temporal, porque tem obras que é bom para entender o jeito que ele pensava. Nós aqui estamos estudando conservadorismo, então ele é considerado um liberal social, né? Muitos até falam que ele tinha alguns pensamentos que eram marxistas, mas há um debate sobre isso até. Bom, ele escreve em 1791 Rights of Man, que é Direito dos Homens. Inclui 31 artigos, e nele ele fala o que contraponto o Jefferson, que falava sobre o Estado interferir quando estivesse numa crise, né? Mas aqui é a população interferindo quando o Estado está absolutista, no caso, na época, né? E então ele chega a brigar com Edmund Burke, discutir, né, debater. Edmund Burke escreveu em 1790 Reflexão sobre a Revolução da França, né? E ele, em 1791, escreve sobre a Revolução Francesa e escreve esse livro, essa obra. Então, ele fala contra Edmund Burke, ele debate com Edmund Burke, e ele pregava que foi necessário que aquelas mortes acontecessem. Porém, eu preciso também falar que Robespierre, quando na Revolução Francesa, o condenou à morte na guilhotina, porque ele ao mesmo tempo que viu necessária a revolução e algumas mortes que foram necessárias para que ela acontecesse, mas quanto ao rei, no caso Luís, agora eu perdi o número, né? O Luís VIII era, não sei se é 18º, eu não lembro direito agora a idade, né? Mas ele então foi contra a condenação de Luís e sua família quando eles estavam fugindo da França, e Robespierre falou que ele era moderado demais e por isso condenou a guilhotina. Só que eu até cheguei a falar antes da gravação que ele era sortudo. Por quê? Porque ele foi condenado para a guilhotina, só que outro homem foi no seu lugar. Ele acabou conseguindo escapar da guilhotina. Agora eu vou continuar falando sobre algumas obras, né, dele. E tem a obra da Justiça Agrária, que ele escreve em 1795 a 96. Essa obra ele escreve quando tinha acabado de sair da prisão na França, que ele tinha sido condenado, né, que ele fugiu. Ele escreve na casa do James Monroe, que foi presidente dos Estados Unidos. Então, ele escreve a Justiça Agrária, falando sobre... Ele escreve e fala sobre
que o primeiro, a primeira renda mínima, que até o Milton Friedman fala sobre o imposto de renda negativo, né? Então, ele é o primeiro, é um pioneiro a colocar a renda mínima universal, e ele foi, por isso que chamam ele de social, né? Social, às vezes, na época, ele é chamado de democrata, no sentido pejorativo, né? Porque antigamente, né, nessa época, a democracia e esse termo era usado de outra forma, mesmo sendo claro, né, que democracia é o poder do povo. Mas então ele vai para a Inglaterra. Na Inglaterra, voltando no tempo, porque eu peguei linha de pensamento, né? A linha de pensamento está mais sobre suas ideias. E ele vai para a Inglaterra e ele chegou a trabalhar no fisco do rei. Ele cobrava, né, impostos e também fiscalizava os comércios. Só que ele é demitido a primeira vez porque ele não cobrava, ele não fazia o que era devido. E na segunda, ele faz uma greve e escreve o que foi o seu primeiro registro, né, escrito. Então, ele acaba sendo expulso por esse motivo. Você vê que ele tinha uma personalidade um quanto revolucionária. Ele fala muito sobre os direitos e briga por eles, né? E há de salientar que também ele é condenado à morte na Inglaterra por conta desses atos revolucionários. Ele é condenado por William Pitt, o ministro inglês. E então ele tem que, nessa época, agora ele vai para a França, e da França ele é condenado por Robespierre. E então ele vai para os Estados Unidos de volta no final de sua vida, coisa que eu vou terminar lá mais para o final. E é bom, agora eu vou para outro pensamento dele, né? Tá, eu vou falar como eu falei sobre essa confusão que eles que geralmente fazem, associando ele ao socialismo. Então, ele defendia o liberalismo econômico, tanto que, aqui, ó, o exemplo em uma carta para o George Washington, Penny afirmou que o comércio entre a América do Norte e França estava fundado nos mais liberais princípios feitos para encorajar o comércio nascente da América. Porém, ele é visto com esse tom mais social, justamente pela justiça agrária, essa obra que ele fez, e ele era deísta. Só mais um tempinho aqui. Deísta porque e ele escreveu a sua obra Age of Reason, que é a idade da razão. Ele fala que a Bíblia é herética nessa obra, e ele é contra os ensinamentos bíblicos, fala que não é a palavra de Deus. Ou seja, o deísta, ele entende que há um Deus, porém não é conhecível, e ele não interfere na nossa sociedade. Então ele morre sozinho, aos 82 anos, e só 6 pessoas vão ao seu enterro, o que é um tanto quanto interessante, já que ele foi atacado tanto quando foi para a França, foi aclamado e atacado na França, aclamado e atacado na Inglaterra, e quando chega nos Estados Unidos, mesmo escrevendo Common Sense, o George Washington, que era seu rival, também o atacava, e mesmo assim, mesmo com a sua obra que defende a liberdade,
da Inglaterra, e o George Washington usava até nos seus discursos. Então, ele morre sozinho, e o que acaba que ele não é dos mais conhecidos autores, dos mais conhecidos Founding Fathers, porque justamente ele brigava com todo mundo. Realmente ele é sortudo mesmo. Várias vezes, ó, sofreu naufrágio, foi condenado à morte, acabou não morrendo. O que você acha, Felipe? O cara é sortudo mesmo. 2 vezes. Na Inglaterra ele ainda é condenado à morte. Ninguém, a Câmara, né, na Inglaterra, o parlamento, ainda não tirou isso, não votou. Foi até tentaram tirar, só que eles não conseguiram. Ele ainda é condenado à morte lá. E no contexto da Revolução Francesa, se tem Robespierre, se for antes um pouquinho, é Luís XVIII. Tá bom? Ali o contexto do Luís XVIII, que depois ele é decapitado. Não, Luís XVI. Luís XVIII saiu lá na frente, Luís XVI. Aí depois volta o Luís XVIII lá na frente. Besteira aqui. Uma questão. Não sei se você percebeu, no embate que ele tem com Edmund Burke, tá certo? Ele vai fazer uma crítica que é muito interessante. Pessoal, vocês já perceberam que a gente fala sobre o diálogo que os conservadores têm com os que já morreram, ok? Com quem está vivo e com os do futuro? E aí ele faz uma crítica falando sobre a ditadura dos mortos. Quem é que prova, não sei se você leu esse detalhe, quem é que prova que aquilo que os mortos estabeleceram de fato tem valor? Aí ele elabora essa seguinte crítica. Você percebeu isso, Felipe? A obra do Thomas Paine fala muito sobre o direito dos homens, ou seja, dos que estão vivos. Dos que estão vivos, empatiza. Aí ele tem um problema sério com o pessoal que já morreu, que já passou. Nós, conservadores, entendemos da seguinte maneira. Nós entendemos que não é que sejam as pessoas, mas algumas experiências e coisas que foram feitas no passado, elas têm o seu valor. O Gilberto até vai lembrar, Gilberto, sobre a questão do teste do tempo. Lembra que a gente estava falando sobre os princípios conservadores? E nós estávamos na obra do João Pereira Coutinho, nós tocamos nisso. Sim. Beleza? O que passou no teste do tempo? As coisas que passaram no teste do tempo têm o seu valor em si mesmo. É ou não é, Gilberto? Exato, exatamente isso. Justamente por causa deste teste dos tempos, porque esses valores são os que nós devemos nos abraçar, né? Devemos trazê-lo para nós e passar para usufruir deles e passar para as outras gerações, justamente porque eles passaram no teste do tempo. Instituições, costumes, enfim, princípios. Agora, o Paine é muito importante, principalmente aquele documento que ele escreve durante o processo de independência, onde ele consegue, com a obra que ele escreveu, é um panfleto, né? Isso. Ele consegue juntar a turma toda em volta dele. Mas esqueci de citar que o Common Sense, ele foi feito mais de 100 mil exemplares. Na época tinham 400 mil pessoas letradas, e além disso, dessas 400 mil, nessa época, como havia muito o analfabetismo era muito grande, claro, eles iam em praças públicas, e então logo várias pessoas ouviram, né? Essa obra, no caso de Paine, ele não vendia suas obras. Ele chegou até, tem uma frase dele, agora eu não me recordo ela por inteiro, mas ele fala que ele é um lavrador de pensamentos e ele dá a quem quiser. Ele é um liberal, mas ele dá uma flertada, tem hora, com o anarquismo. Mas ele é um liberal. Mas não sei se vocês perceberam, tem hora que ele, né, ele é mais anarquista do que tudo. Eu acho ele um dos mais confusos de se estudar, se for definir ele com algum pensamento. Porque ele flerta com um pensamento mais à esquerda e mais à direita. E ao mesmo tempo, por exemplo, ele defende
a propriedade privada, ele fala sobre até o capitalismo, que ele entendia como um sistema funcional. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele quer revoluções constantes que, né, ele chama a era que ele viveu de era das revoluções. E ele queria essa mudança e mais um equilíbrio maior, se for falar financeiramente, entre as pessoas, só que não é posto em prática porque justamente a forma que ele queria passar isso era impraticável, como temos o socialismo, por isso que ele... Ele é um pouco confuso em si mesmo, mas ele dá uma grande contribuição na independência, porque esse documento que ele escreve e que foi muito propagado, ele vai incentivar os norte-americanos a luta contra os ingleses. E nesse ponto é o George Washington, que era inimigo dele, vamos dizer assim, lia para os soldados antes da guerra, para motivá-los. Então, a importância que esse texto tem... Eu vejo que é mais durante a independência, não sei se ele vai jogar isso para frente. Alguém mais quer considerar alguma coisa? Senão a gente vai pular para o John Jay. Podemos, então? Então, agora sou eu, tá bom? Deixe-me dar aqui uma introdução. 10 minutos para o professor Marco Antônio também. John Jay, tá bom? Fundador e presidente da Suprema Corte. Eu peguei e fiz uma síntese aqui muito rápida. Olha, ele nasceu em 1745, morreu em 1829. Teve uma vida longa. Você reparou que esses autores todos viveram viveram muito? Então, ele é natural do estado de Nova York e, na pesquisa onde eu fiz, ele foi considerado patriota, estadista, diplomata, logo, ele é um dos pais fundadores. Ele é importantíssimo. Não só porque negociou o Tratado de Paris, que põe fim à Guerra de Independência, fazendo com que a Inglaterra reconheça a independência das 13 colônias, mas ele também foi o primeiro presidente da Suprema Corte. Depois foi o segundo governador do estado de Nova York. Ele, de forma não direta, um pouco indireta, ele participa da redação da Constituição e foi um dos líderes fundadores do Partido Federalista. Bem, ele nasceu em 23 de dezembro de 1745, em Nova York, com os seus pais são Peter Jay e Mary Jay. Ele morreu em 17 de maio de 1829, em Bedford, Nova York. Sua educação foi da seguinte maneira. Uma parte da educação ele teve com a mãe e com alguns tutores, aquela parte de alfabetização, mas a formação dele foi no King's College, hoje a Universidade de Colômbia. Casado com Sarah Van Brugge Livingston. É de uma família rica de comerciantes huguenotes. Logo, ele é de protestantes franceses. E, portanto, ir para a Inglaterra, a família dele, tem a ver com a liberdade religiosa. Em março de 1745, a sua família mudou-se para Rye, na região de Nova York. Tá certo? Ele acabou se formando para direito. Então, ele vai ser um advogado renomado que vai alcançar a Suprema Corte. Em 1774, foi eleito um dos delegados do estado de Nova York para o primeiro Congresso da Filadélfia. Ou seja, ele está naquele contexto que já foi falado em outras apresentações, que está no contexto da independência dos Estados Unidos. Você tem o primeiro Congresso da Filadélfia, depois você tem o segundo Congresso, tá certo? Onde eles vão redigir a Carta de Independência. Durante o período da independência, ele começou, olha que coisa interessante, ele começou ao lado da Grã-Bretanha. Quando ele percebeu as leis intoleráveis e todos os agravos que o Reino Britânico fazia com os colonos, ele muda de lado e passa a apoiar a independência. Inclusive, ele foi um dos que negociou uma tentativa de acordo com a Espanha para que a Espanha pudesse apoiar os colonos britânicos na luta contra a Inglaterra. E conseguiu um empréstimo junto ao governo da Espanha de 170 mil dólares, que na época era uma fábula de dinheiro. Hoje isso é dinheiro de cachaça. Ok? E juntamente com Benjamin Franklin e John Adams, tá certo, pessoal? Ele vai negociar
o Tratado de Paris, como eu falei anteriormente, que é o que vai dar aí ao fim a chamada Guerra de Independência. Acontece a Batalha de Yorktown, onde os ingleses acabam reconhecendo, depois do Tratado de Paris, a independência. Bem, George Washington vai falar que ele é uma pedra angular no que ele chamou de nosso tecido político, porque ele é um dos que vão elaborar essa ideia do constitucionalismo que o Gilberto falou anteriormente. Tá certo? Bem, depois que ele participa desse contexto todo, Washington vai indicá-lo para a Suprema Corte. E ele vai ser aceito em 26 de setembro de 1789 para a Suprema Corte, confirmado pelo Senado norte-americano. É engraçado que a Suprema Corte americana, naquela época, só tinha 6 juízes. Hoje ela é composta de 9 juízes. Ok? Ele vai influenciar, então, todo o processo e o desenvolvimento do judiciário e do pensamento jurídico daquela época. Já em 1795, ele acaba renunciando à Suprema Corte e torna-se governador do estado de Nova York. Olha que coisa interessante. Apesar de ser um escravagista, olha, ele é de uma família de comerciantes que também tem propriedades. Apesar de ser um escravagista, ele defendeu e assinou um projeto de lei polêmico em 1799. E sabe o que dizia esse projeto? A proibição da escravidão no estado de Nova York. Vocês assistiram, acho que é 10 anos ou 20 anos de escravidão, aquela obra, aquele filme? Vocês já assistiram esse filme, ok? Não sei se é 10 anos ou 20 anos, agora me perdi. Eu sei que nesse filme é interessante, porque um escravo da região de Nova York, livre, é capturado e levado para o sul dos Estados Unidos. E é feito escravo. Um homem negro que já era livre no estado de Nova York. Isso mostra essa coisa da vanguarda do estado de Nova York e que o John Jay estava nesse processo também de já começar a libertar os escravos. Tudo bem? Inclusive, ele vai participar da fundação de uma sociedade chamada Sociedade de Manumissão de Nova York, que era uma sociedade anti-escravagista. E essa sociedade, olha que coisa interessante, ela dava apoio jurídico para homens negros livres que talvez poderiam, como nesse caso do filme, tornar-se escravos ou ser reivindicados por seus senhores brancos. Então, eles davam apoio jurídico para isso. Você vê que ele é uma pessoa extremamente comprometida com uma série de causas de caráter mais liberal. Em 1801, Jay acaba se aposentando e acaba morando em sua fazenda no condado de Westchester, tá certo? Porém, em 17 de maio de 1829, ele vem a óbito na região de Bedford, em Nova York. Eu separei algumas curiosidades sobre ele. Casado, então, com Sarah Van Bruggen Livingston, a filha mais velha do governador de Nova Jersey. Ele foi membro da Igreja da Inglaterra, tá certo? Depois passou para a Igreja Episcopal. Ele foi presidente de American Bible Society, olha que coisa interessante, entre 1816 e 27. E olha o que ele disse. Ele acreditava firmemente que o cristianismo era um elemento essencial para um bom governo. Eu separei dele 2 frases para finalizar minha fala. A primeira está em um documento que até hoje os norte-americanos usam para fazer a interpretação de sua Constituição, que é chamado de Papéis Federalistas, ou The Federalist Papers, que diz assim: é muito verdade, por mais vergonhoso que seja para a natureza humana, que as nações em geral farão a guerra sempre que tiverem a perspectiva de conseguir algo com ela. Olha que coisa interessante. Sempre que as nações perceberem que podem ganhar alguma coisa, farão a guerra. Agora, a frase dele que eu achei mais impressionante, eu separei, eu vou citá-la, é:
Nenhuma sociedade humana jamais foi capaz de manter a ordem e a liberdade, a coesão e a liberdade a parte de preceitos morais da religião cristã. Se nossa república algum dia esquecer esse preceito fundamental de governança, estaremos então certamente condenados. Para o nosso amigo John Jay, um dos pais fundadores da América, sem os valores do cristianismo, você não tem coesão social e muito menos você consegue manter a liberdade. Então, esse homem que foi um dos precursores da questão jurídica nos Estados Unidos, além de pai fundador, um homem que já naquela época falava, tá certo, em libertar os escravos, um cristão convicto, tá certo? Presidente da Suprema Corte, governador do estado de Nova York. Você vê que homem brilhante foi o nosso amigo John Jay. E com ele nós aprendemos valores extremamente importantes. E eu queria já passar a bola para vocês, deixando a seguinte ideia. Você percebeu que é na formação cristã dele que ele coloca elevado valores como liberdade, não só a liberdade de expressão, mas também a liberdade das pessoas, por ele ser um anti-escravagista. Então, para ele, tudo estava fundado a partir da noção da fé dele. E eu queria levantar essa bola para vocês, tá bom? Obrigado por esse momento. Agora é com vocês. Já que está falando da minha sobre Paine, então Paine também escreve uma obra contra a escravidão na América, e ele fala que seria uma contradição, você defender a escravidão e ao mesmo tempo ser cristão, porque é uma coisa que não consegue se conectar, não se liga. Isso é extremamente. Você reparou que esses valores do cristianismo, eles mexem com as estruturas de país, com as ideias. Eu também penso semelhante ao Paine. Apesar do Paine, em alguns momentos, ele tem esses lados que você falou, mas você vê que o John Jay, ele já é diferente. Ele já tem uma formação mais robusta e ele tem uma trajetória como pai fundador que vai ser muito mais colaborativo para a formação dos Estados Unidos que o próprio Paine. O Paine não tinha universidade, né? Ele não fez nenhuma universidade. Ele só tinha estudou até o ensino, o que hoje é primário, né? Ele não tinha universidade. Nem a high school chegou? Não, ele só teve estudou as letras, né? Vamos assim. E o mais interessante é que ele foi chamado por Benjamin Franklin justamente para dar aula aos moldes ingleses. Então, eu achei isso engraçado, já que ele não tinha universidade. Mas ele era contra o ensino exacerbado, né, de grego e latim. Ele dizia que valia mais a pena estudar as ciências, que eram mais úteis. Eu quero passar a bola aí. Flávio, você quer colaborar com alguma coisa? O que você achou dessa questão do John Jay, que a formação religiosa dele, Flávio, é que acaba moldando a maneira como ele vê o mundo e como ele faz as coisas? Vai ligar o microfone em breve, calma. Só um minutinho. Você não ligou o microfone ainda não, Flávio? Ih, tá sem microfone? Deu uma pane ali. Quando você conseguir voltar, você me... Não, tá com o microfone desligado. Então tá bom. Vai tentando aí. Gilberto, o que você achou dessa relação dele? Tudo a partir da fé dele. Você viu que ele participou, o John Jay, de 2 momentos, tá certo? E tudo a partir de como ele aprendia no cristianismo essas questões todas. Tá com o microfone desligado também. Vocês estão tudo com o microfone desligado hoje. Estão ouvindo aí? Estou te ouvindo.
Você pode repetir a pergunta aí, Marquinhos? Não, eu falei assim, não sei se você percebeu, tudo no John Jay passa pela formação cristã dele, onde os valores foram plantados nele a partir da fé dele. Eu não sei muito sobre esse seu sobre John Jay. Eu tenho pouca coisa para falar sobre ele, Marquinhos, até porque eu não estudei fundo ele. Mas eu estou puxando essa ideia porque nós também temos a mesma formação. E nós acabamos sendo impactados na visão de mundo nosso a partir daí. Então, ele tem muito disso. Sobre aquele entendimento já preconcebido dentro de nós, né? Então, aquilo que ele tem como visão de mundo tem a ver com a fé dele. Não está desassociado. Percebeu? É a premissa básica. Premissa básica. Saulo, você percebeu essa ideia também? Sim. Boa noite a todos. Desculpa aí o atraso. Inclusive, hoje eu estava conversando com o pastor Janderson, a gente estava falando sobre isso. Que, infelizmente, estão tentando tirar, né, a força da gente, essa nossa base cristã aí. Exato. E eu vejo, assim, aqui em casa a gente tem esse diferencial, né, as crianças aqui de casa estão sendo criadas todas dentro do evangelho, mas eles reclamam muito com a gente, o meu pequeno fala muito, fala assim, pai, lá na escola eu estou me sentindo meio que diferente. Eu falei assim, cara, vai na contramão, continua diferente, enquanto você estiver focado em Cristo, é assim que tá bom, é assim que sempre deu bom, e é assim que vai ser. E é a realidade, cara. Isso mesmo. Foi como você citou. Se tirar, né? Se a gente se desfocar dos ensinamentos bíblicos, do cristianismo em si, o que sobra? Nada. Sobra nada. Exatamente. Dentro disso aí que vocês estão falando, me veio agora uma ideia, até esse livro que eu peguei aqui, Marquinhos, sobre a história da colonização do Estado do Espírito Santo, ela se deu basicamente por causa desse processo da Igreja Católica, né? Então veio com os jesuítas, e a nossa formação aqui, toda ela social, ela tem a sua gênese na religião, né? Nós somos um país com formação cristã genuína, na sua gênese, né? Sim. Então, esses valores são compreendidos, você pode ver nos pais fundadores, a partir dessa noção. Exato. Essa questão, seja você de vertente católica, ou de vertente protestante, ou você um estudante, como o Paulo é estudante da doutrina espírita, e que se relaciona em alguma medida com essa ética, isso provoca em nós essa coisa de se inconformar da maneira como a questão política do Brasil está. Essa ideia que eu queria puxar foram as coisas que eu mais vi no John Jay, quando ele tem toda uma construção a partir da fé dele. Flávio, você compreende assim também? Conseguiu agora? Então, Marquinhos, eu realmente preciso estudar um pouquinho mais a respeito de John Jay, mas, assim, eu queria aproveitar esse momento até para fazer um pouco do apanhado daquilo que eu aprendi nesse estudo, né, sobre a ótica da palavra liberdade, né, de tudo que nós estudamos, de todos esses pais, né, dos Estados Unidos, tudo que eles passaram, o momento que eles passaram foi um momento único na história do mundo, né, formação do Estado americano. E foi tudo muito conquistado com muita luta, muita hoje a palavra que está em moda, treta, né? Não foi simplesmente uma biografia linda e maravilhosa desses pais, né? Teve muita luta, tiveram muitas revoluções e sempre com o objetivo da questão da liberdade, do Estado americano livre, das pessoas livres, dentro de um Estado novo que estava se formando, né? Eu, sem entrar no mérito, até porque eu sou leigo no assunto, mas estudando, eu fiz um pouco da analogia do que foi esse período dessa conquista dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, né, a formação do Estado americano, daquilo que, há alguns anos, logo ali na frente, foi a formação do nosso Estado, né?
o que eles conquistaram, teve luta, teve sangue, teve a luta para se desvincular, se desvencilhar do Império Britânico, né? A luta contra os capa vermelha, né? Parece que aqui no Brasil, aí eu sou leigo, mas assim, um pouquinho da história, essa conquista não foi tão conquista assim, né? A coroa portuguesa já estava em frangalhos, né? Corrido lá de Napoleão, aquela coisa toda, e depois, eu acho, assim, essa conquista não foi tão como foi nesse período americano, né? Não foi. Talvez até para uma discussão para a gente poder entender por que eles chegaram, por que eles são o que eles são hoje, e a gente não, né? Mas, assim, o que eu tiro desse período de estudo foi essa questão da conquista da liberdade, que foi... tiveram outras revoluções, né? Dentro do próprio Estados Unidos, dentro das colônias, né? Para que se tivesse essa estabilidade pós John Adams, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, que vem na sequência, né? Para que se chegasse naquela estabilidade, né? E uma coisa que também observei, que pelo menos eu não vi, não li, obviamente deve ter em algum canto, é possível que se tenha, que toda essa formação foi conquistada por pessoas com uma integridade muito grande. Isso que eu estou tentando puxar para vocês. Com essa formação. Essa formação aí. Foi dentro de uma integridade muito grande, né? No entanto, que alguns desses, o próprio John Adams, fez do seu filho um sucessor presidente. Né? Então, assim, essa palavra liberdade, por isso que está muito vinculada hoje. Hoje você vê aquela águia, né? Aquela águia, da cabeça branca lá, né? Que dá aquela ideia de liberdade. Eu acho que vem muito realmente o que foi essa conquista desse período histórico americano. Foi muito, para mim, foi muito interessante, proveitoso conhecer um pouco dessa história da nossa sociedade. Ô, Flávio, fala. Uma diferença diferença básica entre os Estados Unidos, você perguntou por que eles são daquela maneira e o Brasil não é. Acho que o pensamento começa a partir que lá eles foram uma colônia de povoamento, né? Povoação ou povoamento? Eu esqueci. E nós fomos colônia de exploração, entendeu? Toda a riqueza aqui do Brasil ia para a metrópole. Lá não. Eles até tentaram, né? Teve até aquele caso lá no Porto da Virgínia, das caixas de chá, né, Marquinhos? Marco Antônio pode explicar melhor aí. Que é a festa do chá. De Boston, né? Exato, de Boston, exato. Alô, grupo. Alô. Pode falar. Muito bem. E essa concretude aí, essa base que o Marquinho falou nos pais fundadores foi extremamente essencial para dar o norte, né? Porque eles tinham uma base religiosa, uma base até de pensamento político muito sedimentado. Sim. Paulo? Tem algum advogado no grupo, no momento, Marcos? Só o Gilberto que fez direito, mas ele está agora como policial militar. É porque o Gilberto, eu iria usar ele em outro exemplo. Mas pode perguntar aí, se eu souber, eu te respondo. Não, na verdade... uma ordem, mas não posso exercer. Sim, não, na verdade é que eu ia usar o Marco Antônio como uma ordem religiosa, você, Gilberto, como uma ordem militar, né, uma ordem de preservação da legalidade, ostensiva de preservação, o advogado como uma ordem jurídica, né? Ô, Paulo, para fazer... Oi. Vamos estabelecer aqui. Vamos estabelecer um advogado ativo aqui. Pode ser o Flávio, pode ser o Felipe. Então, pode ser. Vamos pegar então o Saulo, o Flávio, o Felipe. Pode ser qualquer um deles. Isso. Então vamos pegar, porque o que eu estou avaliando, assim, né? Eu gosto de avaliar às vezes dentro do contexto. Mas quando você pega povos, né, que deram certo e civilizações que se estabeleceram, como é o nosso caso, né, da civilização ocidental, quando você vê esses grandes homens, né, que pegaram nada, do nada, criaram
uma terra, né, uma condição para que eles, os filhos, os sucessores, tivessem um modo de vida muito mais proveitoso, né? E a gente observa a presença da religião, né? Da presença do divino, da religião, Sim. da presença de uma ordem, digamos assim, militar necessária, né? Para manutenção, uma ordem jurídica, enfim, né? E, infelizmente, o que nós vemos hoje na nossa sociedade, não é privilégio do Brasil, né? Isso é, infelizmente, uma questão de natureza mundial, né? O momento que nós vivemos é um momento muito difícil, porque nós percebemos que a religião sendo atacada de uma maneira vil, né? Hoje você, Gilberto, até postou sobre a questão de... Foi no Peru, de um desses países que... Chile. Qual o nome? Chile. Chile, exato. Uma tentativa de se acabar, né, com grupos militares, né? O direito sendo... Porque, na verdade, por exemplo, como no Brasil hoje, o que o STF está acabando é acabando com o direito. A credibilidade do direito está indo a zero, né? Pelo guardião do que seriam os preceitos aí constitucionais, qualquer cidadão hoje que consiga fazer uma ligação mínima, ele fica totalmente descrente, né, do direito instituído, porque não faz sentido, né? Na verdade, não faz sentido. E essa minha ligação é para mostrar das dificuldades que nós atravessamos do momento, e eu fico pensando o seguinte, rapaz, esse pessoal, se eles perderem, tá, os conservadores que dão sustentação junto com os liberais, né? Porque os liberais na área da economia, aquela coisa toda e tal, mas se esse pessoal sair de cena, a impressão que eu tenho é que esse pessoal que sobra, eles vão se auto-exterminar. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a impressão que eu tenho a impressão assim, acabaram os conservadores, os liberais desapareceram, aí caiu na mão desse povo. A impressão que eu tenho é que eles vão entrar num estado de autoaniquilamento de um com o outro, né? Seja por doenças. Você pega, por exemplo, um indivíduo como o Stalin, lá, que ele começou a matar, né, os seus pares, né, porque ele foi eliminando seus pares, né, as pessoas que ele julgava que representavam problemas, e eles, inevitavelmente, quando eles assumem o poder de maneira ostensiva, eles vão começar a fazer isso, né? O PT, em pequena escala, lá com a morte do Celso Daniel, né, aquelas histórias estranhas, aquela sucessão de mortes. Eu não gosto de teoria de conspiração, mas ali tem muita coisa estranha, de fato, no meio daquilo tudo, né? Então, por exemplo... Eu sei que você gosta de um pouco de conspiração. Não, teoria de conspiração não sou muito a favor, não. Mas é até uma certa ingenuidade da minha parte. Você está entendendo? Porque eles são altamente organizados nesse sentido. Mas a minha questão hoje é essa percepção de que eles vão se auto-aniquilando, eles se auto-aniquilariam. Você está entendendo? Pela vida promíscua, pela falta de ordem, né? Por grupos que naturalmente um ia se insurgir contra o outro e não ter, Gilberto, essa polícia, digamos assim, que seria uma polícia que daria uma ordem, né? Porque provavelmente cada um teria a sua, entraria numa guerra de todos contra todos ali, né? Numa anarquia total, né? Exato. Então a impressão que eu tenho, cara, é que eles ainda estão dando sorte
que por terem os conservadores, que terem os liberais, que terem as pessoas de bem, os religiosos, entendeu? Ali fazendo o papel deles, né? Porque senão, rapaz, esse povo é um povo que eles estariam se auto-aniquilando, né? Eles mesmos que estariam se auto-aniquilando. É engraçado, rapaz, mas a incapacidade deles de perceberem aquilo que é óbvio, né? Paulo, Sim. até só uma observação aí, até indico para todo mundo, hoje eu estava vendo uma entrevista do doutor Ives Granda, jurista famosíssimo, se eu não me engano ele está com 85 anos, e ele deu uma aula, ele deu um show sobre o artigo 142, foi sabatinado por alguns repórteres, inclusive alguns de esquerda. É o direto ao ponto, Augusto Nunes. Exato, com Augusto Nunes. Quem não assistiu, não perca a chance de assistir. Assistam. O Paulo, o que eu percebo dessa atitude, dessa minoria, que é esse povo de esquerda, né, em nosso país, passa muito pelo que o Marco Antônio falou na sua demonstração anterior, né, sua explanação. Eles tentam aniquilar tudo que eles acham que pode atrapalhar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a religião é uma coisa, é um fator que eles tentam aniquilar. As polícias é o que está acontecendo agora no Chile, que eles parece que a se confirmar a proposta de alteração da Constituição chilena, ela deixa, porque a polícia chilena ela tem uma origem europeia, né? Da França e da Itália. Inclusive, ela é conhecida como a polícia carabinieri, né? Que tem uns traços de militar. Então, eles vão tornar... Uma das poucas polícias do mundo tem esse traço, como no Brasil. Então, eles vão tornar uma polícia civil. Então, todo grupo de poder que eles que tem uma base sólida, seja ela a religião, ou seja ela o braço armado do Estado, eles estão tentando destruir. Eu ia dar... Tem outro exemplo, agora que me fugiu a memória, eu estou muito cansado hoje. Tinha um outro exemplo que eu ia citar dessa perseguição da galera da esquerda, mas eu lembrando aí, eu vou passar a palavra, a Paula aí, eu lembrando, eu retorno. Olha, não sei se vocês estão percebendo, os pais fundadores... Ei, Paulo, só um minutinho. Não sei se vocês estão percebendo uma coisa. Você não pode perder aquele background que o Assis fez no começo, quando ele fala do processo de colonização. Então, eles estão indo para uma terra que não tem nada, e de lá eles vão fazer um país. Percebe? E vamos olhar para a liberdade agora de um outro prisma. Aqui no Brasil, a liberdade ela é colocada como um dos princípios para se organizar alguma coisa. E nos Estados Unidos, se você olhar bem, eu estava vendo alguns autores, eles colocam como um fim. Não é um princípio, é um fim. Eu sempre digo assim, por que a liberdade eu acho que ela tem problema de ser princípio? Porque se nós perguntarmos aqui o que é a liberdade só entre nós que estamos aqui, nós teremos o quê? Conceitos diferentes de liberdade. Ok? Ou seja, cada um vai pensar a liberdade com uma nuance diferente. Ou vão falar uma coisa intangível do tipo, faça o que você quiser fazer. E que isso significa alguma coisa e, ao mesmo tempo, significa nada. Percebe? Então, o que parece-me que está acontecendo na formação dos Estados Unidos? A liberdade para eles é um fim. Ou seja, nós criamos um mundo, como o Paulo falou desses elementos de estruturação jurídico, religioso, nós criamos um mundo para que as pessoas tenham a oportunidade, ou talvez a palavra, o direito, de exercer a sua liberdade, e que nós sabemos que ela será limitada. Percebe? Então, não liberdade como um princípio, mas liberdade como um fim a ser alcançado. Felipe? Agora tá ligado.
Sim. Milton Friedman, ele também, ele já falou que a igualdade, por exemplo, ela tem que vir depois da liberdade. Ele coloca como se tivesse uma ordem, né? Porque quando se busca a igualdade, antes da liberdade, não se tem liberdade nem a igualdade. Deve-se buscar primeiro a liberdade, depois a igualdade. E antes, como foi falado, tem que haver ordem, né? Eu acredito, foi o Paulo que comentou, que se não tivesse conservadores e tal, a direita, eles iriam se matar. Eu acredito que a ordem é algo natural, então, como tem as leis da física, as coisas iriam se ajeitar com o tempo. Ia causar muitas mortes? Iria, mas com o tempo iria voltar aos eixos, porque eu acredito que a ordem é algo natural. Com certeza. Mas os esquerdistas, eles vão contra qualquer ordem. Você vai por mim que nem a ordem da física fica para eles. Então, para a gente poder finalizar essa primeira parte, depois ficar só no bate-papo final, eu queria que vocês pensassem assim: os pais fundadores, eles estão criando um país, estão fundando, e do ponto de vista também jurídico, para que eles possam exercer essas noções de liberdade e depois, como você completou, Felipe, até a noção de igualdade. Tá bom? E eu acho que nós deveríamos retomar também nas nossas discussões essas ideias de que como construir um mundo em que possamos exercer a liberdade. Tudo bem? Então, olha, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Deus abençoe a todos. E vou deixar um versículo com vocês, que tem a ver com a liberdade. Olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá bom? Deus abençoe.